O Com LicitaCast é um programa da empresa Com Licitação que objetiva trazer conteúdos ricos, leves e descontraídos. E temos um presente para você que ouve esse cast. Na descrição deste episódio, você encontrará uma página com diversos conteúdos gratuitos para quem atua com licitações. Além disso, você também terá acesso a um formulário exclusivo para fazer seu cadastro no Com Licitação e testar todos os nossos serviços por 15 dias gratuitos. Está começando agora o Com LicitaCast, o podcast inteligente das licitações públicas. Vamos iniciar, né? Hoje que tem, o tema de hoje é um tema muito interessante, muito pertinente para o mercado de licitações. Não, e é muito curioso, né? Então, primeiro eu quero agradecer aqui ao nosso convidado, ao Henrique Savoniti Miranda. Ele é advogado e palestrante, ele trabalha na área de licitações e contratações públicas. Ele é natural de Araraquara, São Paulo. Ele tem filhos, ele tem a Isabela, de 22 anos, e trabalha na licitação há muito tempo. Eu tenho aqui um currículo gigantesco aqui na minha frente dele. E é doutor em todos os países aí que tem na Europa, viu? Ele é formado... Essa aqui eu vou errar o nome, tá, Henrique? Desculpa, mas olha, Università de Udine, na Itália. De Udine, lembra? De Udine, você me falou, sabia que eu ia errar, eu sabia. Doutor, né, eu tô sem meu óculos aqui, pela Universidade também da França, de Toulon, e mestre também em Direito Administrativo. Cara, muito obrigado pela sua presença aqui, eu sei que a gente já vem conversando há bastante tempo também. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar desse tema, que ele é um tema que traz um outro mundo, basicamente, que é um outro mundo, e que faz com que a gente consiga refletir como estamos no nosso cenário. Então, vamos falar sobre a licitação na União Europeia, que é um assunto bem pertinente. Então, Henrique, seja bem-vindo e muito obrigado. Obrigado, Bruno. Eu que agradeço pelo convite, agradeço o Bruno, Antônio, a disponibilidade de vocês aqui para conversar comigo. Quero parabenizar a equipe aí do Com Licitação pela iniciativa do Com LicitaCast, por essa ideia de transmitir um pouco de conteúdo aí tão denso que é o conteúdo das licitações e contratações públicas de forma irreverente, alegre, divertida, fazendo com que realmente esse conteúdo fique acessível aí a todos que militamos na área. Obrigado mesmo pelo convite. Opa, obrigado. E estamos aqui com o seu exemplar, né? Com o seu livro aqui. Tudo que o Henrique ele vai falar também consta no livro dele. Então, Licitações e Contratos Administrativos. Qual que é a editora? Editora Revista dos Tribunais. Legal. Muito bom. Ganhamos aqui praticamente uma bíblia das contratações. Você, Antônio, você tá com muito presente, você não acha não, cara? Você teve o Silvio Santos, você teve agora um livro, você ganhou camisa também, ó. Ganhei camisa, uniforme. Ela tá servindo? A minha tá um pouquinho apertada aqui. O meu tá um pouquinho apertado, mas me falaram que vão deixar eu correr até chegar lá no Morumbi. Eu acho que eu vou ficar com esse livro aqui na frente, aqui, ó. Vamos fazer todo o episódio assim. Boa, que bacana. Vai tampar. E o livro tá atualizadíssimo, viu? Tá na 5ª edição já, e essa 5ª edição eu fiz ela de acordo com a Lei 14.133. Legal. E ele saiu depois da deliberação do Congresso sobre os vetos, porque a lei é de 1º de abril, e aí o Congresso apreciou os vetos em 1º de junho, e nós fechamos a edição logo depois de 1º de junho, então aqueles 5 vetos, principalmente, que foram derrubados do Presidente da República, já está tudo atualizado aí. O livro tem 2 QR Codes, um para recursos de visual law, outro para videoaulas, tem 72 videoaulas aí de 5 a 8, 10 minutos cada uma, no qual eu abordo os principais tópicos, e dentro do livro conteúdo mesmo doutrinário, jurisprudência do TCU, dos tribunais superiores, referência a essas coisas que a gente fala aí do direito comparado, da União Europeia, as críticas que a gente tem feito à nova lei de licitações, os elogios, tá tudo aí, eu acho um material de consulta. E teremos algumas críticas hoje sobre a nova lei? Acho que não tem, né? Hoje não, né? Hoje a gente vai poupar. Vamos ver no decorrer do episódio. Lembrando, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, o link do livro tá na descrição do vídeo, tá bom? E se você está por outro aplicativo de podcast, também terá o link do livro para vocês adquirirem. Muito bom. Então vamos lá. Primeiro a gente está com um tema aqui que ele é bastante interessante. A gente tem uma certa curiosidade,
né, de saber como que funciona lá fora, mas uma linguagem que a gente consiga compreender, como a gente já vem debatendo aqui. E tem alguns assuntos que eu até estava folheando o livro anteriormente, e tem alguns assuntos aqui que são bem polêmicos, né, Antônio? Então, primeiro, Henrique, como que surgiu o seu interesse, né, em fazer esse estudo com o direito comparado? Por que você teve essa curiosidade de estudar lá fora a licitação? Como que surgiu isso? Eu acho que, se a gente puder identificar um momento mais preciso, o que me vem à cabeça foi, logo que surgiu o RDC, eu vi uma entrevista da presidente Dilma, na época, na agência Reuters, que ela defendia a questão do orçamento sigiloso, né? Quando veio o RDC, vieram algumas polêmicas com o RDC. Eu acho que a que deu mais burburinho foi a questão do orçamento sigiloso. Veio também o Instituto da Contratação Integrada, vieram algumas medidas polêmicas e tal. E aí eu vi uma entrevista da Dilma defendendo o orçamento sigiloso, dizendo que na maior parte dos países do mundo era assim, que a OCDE defendia o orçamento sigiloso e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, mas será que é mesmo, né? Porque realmente as pessoas às vezes têm a mania de dizer, no mundo inteiro se faz assim, só aqui que não. Meio que para justificar algumas alterações que são feitas. Acho que foi daí que despertou. No caso, inclusive, ela tinha razão, né? Tem razão. Realmente a OCDE recomenda a não divulgação do orçamento das licitações. Na União Europeia eles utilizam dessa forma, nos Estados Unidos também. No caso ali, a presidente Dilma tinha razão. Mas foi esse... Eu acho que esse foi o estalo aí para começar a estudar as licitações sob a perspectiva do direito comparado. Aí eu fiz um mestrado na Sapienza, em Roma, comparando 4 institutos do RDC com a legislação europeia e americana. E aí depois no meu doutorado também estudei os requisitos de habilitação, inabilitação, desclassificação das propostas com base no direito comparado. E aí peguei gosto aí pelo direito comparado, pela história do direito das licitações, das contratações públicas, que eu trato bastante no livro também. Eu acho que o start foi essa entrevista aí da presidente Dilma. Que legal, que legal. E essa entrevista, eu não me recordo, foi em que ano? Foi em 2011. 2011? Foi logo que surgiu o RDC. Legal mesmo. Você lembra dela? Dela falando sobre as Olimpíadas? Você quer arriscar aí, Antônio? Não. Que nesse episódio aqui Não vou arriscar, mas o que o professor está trazendo, né? Poucos profissionais hoje buscam, né? Que é entender realmente por que está se fazendo dessa forma e mais, buscar na fonte, a origem. O porquê que eu tenho que usar dessa forma e não de outra forma, por que essa norma traz este rito procedimental e não outro rito procedimental. Sim, e é muito interessante essa questão do orçamento sigiloso, porque eu lembro quando a lei de licitações ainda era o decreto-lei 2300 de 86, 2386, o orçamento era sigiloso. E aí quando veio a lei 8666, muita gente falou, olha, agora com a 8666 o orçamento passa a ser público. Isso foi considerado um grande avanço, né, da 8666. E aí depois ele volta a ser sigiloso, e será que é bom, será que é ruim? E tem vantagens e desvantagens, né, dele ser sigiloso, dele ser divulgado. Para cada licitação cabe a decisão da autoridade competente de divulgar ou não o orçamento, né? O que é certo é que ele não pode ser sempre sigiloso e sempre aberto, né? Às vezes a gente tem o hábito de, tendo várias ferramentas à disposição, usar sempre a mesma, né? Igual tem órgão público que só faz registro de preço para tudo. Registro de preço é bom, mas tem as outras ferramentas também que são boas em outras situações, né? Não dá para a gente achar que aquele determinado caminho é o melhor caminho para qualquer certame, né? Você vai comprar, por exemplo, commodity, alguma coisa muito simples, que é fácil de se aferir o preço. Faz sentido você manter o orçamento sigiloso e manter licitantes se interessando, tendo todo o trabalho para participar da licitação, oferecendo proposta de algo que não tem muito segredo aí de qual é o preço. Por que não divulgar, né? Talvez numa obra ou serviço de engenharia, para forçar com que a empresa estude o projeto básico e tal, faz mais sentido você não divulgar o orçamento. Mas para comprar commodities, bem de consumo, será que o orçamento precisa ser sigiloso ou não, né? Cabe então ao gestor avaliar em cada situação qual é a melhor solução para atender o interesse público. Eu tenho uma dúvida, Antônio e Henrique, vocês que são os especialistas, né? Tudo bem, existe um entendimento que é benéfico ou não. Tá, mas e lá fora, como que está sendo isso? Até hoje, você falou que começou a estudar em 2011, mas até hoje ele é sigiloso ou não? Como que funciona? Se mantém como regra, ele se mantém
é sigiloso. Sim, na maioria das contratações públicas eles usam orçamento sigiloso. Em algumas situações, como eu falei, nessas muito simples e tal, bens aí de consumo, material de expediente, coisa que realmente você tem uma facilidade maior de identificar o preço, aí eles acabam abrindo o orçamento exatamente para evitar que tenha uma disputa inócua, né, que mobilize fornecedores de forma inútil. Agora, aquilo que é mais elaborado, que depende de uma análise melhor do projeto, que possa trazer alguma coisa de inventividade, de inovação também na proposta do licitante, aí eles mantêm o orçamento sigiloso mesmo. Legal. Perfeito. O que você acha disso, Antônio? O grande detalhe, né, quando a gente está falando de orçamento sigiloso, a gente tem que tomar cuidado de fazer um projeto interno, né? Quando eu estou na fase interna, muito bem feito. Então eu tenho que, na estimativa de custo, tem que ser muito bem feita. Porque, veja, de nada adianta eu fazer uma licitação sigilosa e de repente olhar e dizer assim, poxa, eu vou fazer sigiloso porque eu não consegui fazer uma boa pesquisa de preços, então eu estou em dúvida em relação a isso. E de repente o preço que eu coloco é totalmente inexequível para aquele mercado, dentro daquela realidade, porque eu não fiz uma boa pesquisa de preços. E aí eu só vou perceber isso ao final, quando encerrar a licitação, quando eu estiver adjudicando a licitação, ao passo que, uma vez que eu disponibilizasse esse preço na licitação, um simples pedido de esclarecimento ou impugnação previamente, antes de todo o trâmite licitatório, poderia resolver esse possível problema. Aliás, essa é uma das críticas que a gente tem em relação ao orçamento sigiloso, quando você não revela. Fora na questão da própria competitividade, né? Dependendo do mercado, você não consegue um incentivo legal à competitividade quando você tem um orçamento sigiloso. É verdade, o Antônio está coberto de razão. Pode vir a esconder uma falha, né, no trabalho de orçamentação. Perfeito. Que a administração pública faz aquilo. Se o orçamento tivesse sido divulgado, alguém pediria um esclarecimento e a administração conseguiria perceber e corrigir. Né? Ele sendo sigiloso, você deixa mais uma oportunidade de problema na licitação, né? Exato. E fora essa questão também de combate à corrupção e tal, quer dizer, quando a informação é sigilosa e alguém tem essa informação, porque isso tramita internamente, isso pode dar margem à corrupção também, né? Que, aliás, é um dos problemas, né? Nós não vamos falar muito disso, mas do diálogo competitivo, né? No diálogo competitivo, você tem aquela fase de diálogos que a administração pública convoca o mercado de fornecedores para discutir coisa muito complicada, que ela não tem a solução, e aí as reuniões são gravadas, diz a nova lei de licitações, serão, né, porque ainda não começou a ser aplicado, e a administração é obrigada a garantir o sigilo daquelas informações. E informações ali pesadas, né, porque garantem a questão da proteção do sigilo da empresa, coisas importantes, inovações que a empresa tem, e ela abre essas informações para a administração e a administração tem que garantir o sigilo disso. Né? E se essa informação, por acaso, vazar, né? Quer dizer, como é que faz a questão da responsabilidade civil do Estado pela guarda, pelo sigilo, né, da empresa. E sempre a oportunidade de falsear a concorrência ali, né? De direcionar a licitação nessa fase de diálogos. Então é um outro problema que nós temos que ver. Vamos ver como é que esse diálogo competitivo vai funcionar na prática. Né? Ô, Antônio, o Henrique falou ali sobre a questão de ser gravado, né? A licitação presencial agora, né? Se você fosse... Porque você agora, para quem não sabe, o Antônio ele é um ex-pregoeiro. Ele é um ex-pregoeiro, ex-servidor, né? Ele está em tratamento, inclusive, tá? Ele fala que vicia, né? Ele está em tratamento agora. Vai deixar de ser. Se você fosse hoje ainda pregoeiro, né? Você teria condições de montar um pregão presencial nesse formato aqui de podcast? Olha, a questão do pregão, né, no dia do certame ali, talvez não com toda essa formalidade, né? Inclusive, a lei, ela diz que deve ser gravada em áudio e vídeo, mas ela não diz como você vai fazer, também não diz a qualidade, quantas câmeras, os ângulos, tudo isso, então tem que ser regulamentado, né? Eu vejo que é possível fazer. Agora, o que tem que se ver é como que eu vou fazer. O pregoeiro ele vai chegar lá e vai ser como um apresentador, eu vou falar todos os ritos. O ideal seria, entre aspas, né, o pregoeiro sempre anunciar o que é que ele está fazendo e qual é a fase
que ele está, né? A partir do momento que você divulga uma licitação, não necessariamente somente os órgãos de controle terão acesso. Então, a população também terá acesso e pessoas que muitas vezes não têm nenhum entendimento do processo, do rito, do certame. Então, veja, a lei traz isso e é um momento de adaptar-se e é um momento de até mesmo de regulamentar como que eu vou fazer isso. Porque eu vejo que se você disponibilizar simplesmente, eu coloco uma câmera ali no canto, aquelas câmeras 360, faz a captura do áudio, que muitas vezes não tem aquela qualidade, e estou gravando o certame, ninguém está entendendo nada do que está acontecendo ali. Eu tenho uma certa ressalva em relação a isso. Eu acho que vai gerar mais problemas do que soluções ali. É diferente do diálogo competitivo. Uma vez que você vai gravar, mas aquilo não vai ser exposto para a população, pelo menos não em primeiro momento. O que ele diz é que deve ser gravado ali, tudo deve ser sigiloso e as informações somente serão reveladas, entre aspas, depois, ao final de todo o trâmite. Eu acho até que no caso do diálogo competitivo não devem ser reveladas nunca, né? É só se tiver alguma denúncia de corrupção, de alguma coisa, porque a empresa vai lá, imagina uma empresa que desenvolveu uma tecnologia diferente para fazer uma obra, e ela chega lá, a administração pública está com aquela ideia de fazer o diálogo competitivo para melhoria da eficiência energética dos prédios da esplanada dos ministérios, né? Criou a portaria designando servidores que vão conduzir esse diálogo para fazer um contrato de eficiência ali. E aí eu chego ali com a minha empresa e digo, olha, eu tenho uma solução para fazer a melhoria e tal, a gestão energética desse empreendimento e tal, uma tecnologia que eu desenvolvi. Então a administração grava aquilo para assegurar a transparência, disponibilizado para os órgãos de controle e tal. Mas acho que para o público em geral aquilo não pode ser divulgado nunca, porque senão você acaba com o sigilo de empresa, né? E em especial quando a ideia que foi apresentada, quiçá, é selecionada para a fase de competição, propriamente dita, né? Porque pode acontecer de eu apresentar uma solução tão inovadora que quem está julgando ali possa considerar que, poxa, é muito distante isso, a gente não vai conseguir, vamos ser um pouco mais conservador. Só que aquela ideia extremamente inovadora é o pulo do gato que os concorrentes gostariam de ter. Então, em especial nestes casos, quando as ideias, quiçá, são consideradas depois para o prosseguimento do processo, eles devem ficar somente ali para os órgãos de controle. Perfeito. Inclusive, a legislação ela traz em relação a isso. E que às vezes não serve para a administração pública, mas serve muito bem para ser utilizada pela iniciativa privada, aquilo, né? Pelo caráter de inovação mesmo. Exato. Naquele caso concreto, talvez possa não se aplicar. Até mesmo na questão, às vezes a gente fala assim, poxa, igual eu expus, é muito inovador. Não, às vezes não é muito inovador, é que simplesmente naquele caso concreto, a outra solução apresentada, ela é mais viável, simples assim. Legal. Henrique, como é que funciona, cara, essa questão das contratações, o sistema, né, de contratações na União Europeia? É muito diferente daqui? Como que é feito lá fora? Assim, a parte normativa, né, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em bloco econômico, né, a União Europeia ela está num estágio bem desenvolvido aí, né, na qualidade de bloco econômico. Ela é uma área de livre circulação de pessoas, de bem, ela tem uma moeda unificada, ela tem uma política monetária unificada, e seria natural que cada país quisesse, de certa forma, proteger o seu mercado ali, o que ofenderia a livre concorrência entre os países que são membros da União Europeia. Por isso que existe todas as estruturas ali do bloco europeu, o Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, e elas estabelecem em matéria de licitação os atos normativos principais são as chamadas diretivas, né? O que é uma diretiva? É algo produzido pelo Parlamento Europeu que estabelece uma obrigação de resultado. Ela não é autoexecutável, mas ela estabelece quais os objetivos em matéria de licitação. E a partir dessas diretivas, cada um dos países elabora o seu código de licitações, o seu código de contratos públicos, como eles usam aí a terminologia. Se a União Europeia estivesse no último estágio de desenvolvimento, como o bloco econômico, seria o 6º estágio, aí haveria a unificação da legislação. E você teria um código de contratos públicos para a União Europeia inteira. Mas como está ainda no 5º estágio e houve uma tentativa de se aprovar uma Constituição da União Europeia e não foi aprovado, então ainda gera essa dificuldadezinha. Existem as diretivas, mas cada país tem o seu código de contratos públicos. Claro que essas diretivas
com o passar do tempo, vão ficando cada vez mais extensas, né? E aí sobra pouco espaço para os países normatizarem isso internamente. Então, a legislação dos países acaba sendo bastante parecida. É mais ou menos como acontece no Brasil, né? O pessoal fala tanto em flexibilizar as licitações e tal, e aí fizeram um código com 194 artigos, né? Uma legislação maximalista ao extremo, né? Bom, mas peraí, pelo menos são 194 artigos, mas nós estamos consolidando pregão, RDC, 8666, um monte de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, um monte de instrução normativa, então vamos ficar 194 artigos, mas vai facilitar. Mas são 194 artigos e mais cerca de 50 dispositivos que dependem de regulamentação. Quer dizer, o negócio vai ficando cada vez maior. E não é só no Brasil, acho que em todo lugar tem essa tendência maximalista, essa falsa impressão de que quanto mais extensa a legislação, mais segurança jurídica a gente tem, o que na prática não é assim. Pelo menos essa tendência nos países de tradição romano-germânica, né? Nós vamos ter um outro episódio aqui para falar do direito dos Estados Unidos e do Reino Unido, que é uma outra tradição jurídica, aí a coisa funciona um pouco diferente. Mas no nosso caso, cada vez mais extensas as legislações. Mas na União Europeia é isso. As diretivas, então, estabelecem um objetivo geral aí que cada país tem que alcançar e cada um dos Estados-membros da União Europeia regulamenta isso com seus códigos aí de contratos públicos. Mas existe alguma limitação para eles? A França pode ser diferente da Itália? Como que funciona isso? A União Europeia ela estabelece ali um critério, né? Mas eles podem mergulhar cada um em sua direção, é isso? Em direção própria, né? Pode, você tem algumas diferençazinhas. Por exemplo, na Itália tem a Autoridade Nacional Anticorrupção, que é como se fosse uma agência reguladora que centraliza essa questão das licitações, do registro cadastral, estabelece as linhas guidas, que são os editais padrões, as minutas de edital, minuta de contrato, toda a parte de regulamentação. É uma super autarquia aí que atua nesse combate à corrupção e tem um papel decisivo em matéria de licitações, de regulamentação, faz um pouco aí o papel que a SEGES faz de regulamentação, faz um pouco que o Portal Nacional de Contratações Públicas vai fazer na gestão do registro cadastral unificado, daquele controle de obras. Então ela é uma super entidade que não tem em outros países. Agora, tem coisas que não tem muito espaço. Por exemplo, quando a diretiva fala que o critério de adjudicação prioritário vai ser pela proposta economicamente mais vantajosa e não pelo menor preço, não tem muito o que cada país fazer para fugir disso, né? E como eu falei, como as diretivas estão cada vez mais extensas, sobra pouco espaço. Às vezes, sei lá, o acordo quadro num país dura 2 anos, no outro dura 4 prorrogável por mais 4. Então você tem algum espaço para alguma perfumaria aí, mas o grosso da legislação realmente acaba sendo muito parecido, porque as diretivas são, como eu disse, cada vez mais extensas e a ideia é realmente amarrar para que não haja uma ofensa à livre concorrência, para que não comece a haver protecionismo aí de um país em relação aos demais. Professor, eu vejo, pelo que o professor falou, me corrija se eu estiver errado, seria mais ou menos igual à própria legislação do Brasil. Então, veja, aquilo que não for norma geral, né, que for específica, cada ente pode regulamentar da forma como achar conveniente, obviamente desde que não ofenda o dispositivo que trouxe isso, e você vai ter algumas peculiaridades individuais dependendo do órgão ou da região que você está. Mas no geral você segue praticamente o mesmo rito com alguns pontos. Diria que é o tempero, vamos dizer assim. A legislação é o arroz e cada um coloca o seu temperinho ali, mas no final das contas é o mesmo arroz, vamos dizer assim. Sim, é isso. Do ponto de vista prático, as diretivas fazem com que as normas fiquem muito parecidas, né? Claro que, no nosso caso, uma vez a União publicando, né, a norma geral, no caso a Lei 14.133, aquilo já é autoexecutável, né? Já é autoaplicável, embora os estados tenham a margem para pormenorizar alguns aspectos. Lá na União Europeia, a diretiva ela não é autoaplicável, né? Então, cada país tem que fazer o seu código de contratos públicos mesmo. E tem um prazo para se adequar de 2 anos. Até agora, a Comissão Europeia notificou Portugal, há uns 15 dias atrás, porque o Portugal não adequou a legislação dele a alguns aspectos das diretivas de 2014. Tinha um prazo até 2016 para eles atualizarem os códigos. Praticamente todos os países fizeram, Portugal não fez, foi notificado uma vez, agora foi notificado uma segunda vez, tem 60 dias para responder. Se não responder, aí a União Europeia desencadeia um processo de
sanção, vai fazer um relatório mais minucioso e pode punir Portugal por não ter adequado a legislação dele às diretivas em 4, 5 pontos lá, contratação direta, alguns aspectos lá. Mas é essa ideia, né, de um arcabouço normativo geral que orienta tudo, apesar de, do ponto de vista técnico, jurídico, ter algumas diferenças, mas é mais ou menos o que acontece no Brasil, as normas gerais e as normas específicas. Sem entrar nessa questão de normas gerais e normas especiais de licitações, que é um problemão também, sim, né? Sim. Desde 93 não resolveram isso, nós não vamos resolver aqui. Não. Daria é um problema. Não é nem um episódio, daria uma série só falando sobre isso. Tá, sem dúvida nenhuma. Uma coisa que eu reparei, professor, a questão do... Você falou da agência na Itália, né? Que regulamenta a anticorrupção e tudo mais. Então, ela tende a ser um pouco mais restritiva e mais controladora do que os demais, correto? Sim. Quando a gente para analisar. E eu vejo um paralelo, eu até gostaria de ver a opinião do professor, eu vejo um paralelo ali em relação ao que acontece no Brasil. Porque, veja, a gente tinha... Quando chegou a nova lei de licitação... A antiga lei, a 866, nós estávamos vindo de um momento turbulento, né, politicamente no país, e de repente quando a nova lei, que ela já vem ali desde 95, se eu não me engano, já começou para trazer ela e tal, mas quando ela começou a andar mesmo, a gente estava em um momento turbulento novamente, e se isso influencia em algum aspecto, quando a gente para analisar, pelo menos da minha percepção, assim, eu vejo que influencia um pouco na questão de fazer a legislação. Você percebe que tem muito controle, ele preza muito pelo controle dos atores e não necessariamente do processo. Sem dúvida, né? No caso da 8666, aquele processo do impeachment do Collor e tal, que deu origem à lei de improbidade administrativa, né? A lei 8429 de 92, a 8666 de 93. Então, quando você está realmente num processo desse de muita denúncia de corrupção, a tendência é que a lei venha mais rigorosa, né? Mais engessada, mais preocupada com o procedimento. E olha que a tentativa de flexibilização da administração pública vem desde lá do Hélio Beltrão, do Decreto-Lei 200 de 67, mas que nunca conseguiu ser aplicada, né? A gente fica sempre muito preocupado com o procedimento. E no caso da legislação brasileira, nós temos essa preocupação com o procedimento e com as licitações, né? Nós somos invocados aqui com licitação. E lá eles focam muito mais no contrato administrativo do que na licitação. O procedimento de escolha, né? Se eu for usar, por exemplo, a terminologia italiana, que é o procedimento de escolha do contratado, é um negócio mais simples. Aqui a gente é obcecado na licitação. Melhorou bastante com a Lei 14.133, ela dá uma ênfase maior para a parte de contratos, mas na 8666 nós temos um artigo lá, né, aquele artigo 67 ou 64, acho que é o 67, fala que a execução será acompanhada por um servidor da administração, que esse servidor anotará em registro próprio todas as ocorrências do contrato, e acabou, sim, né? O que você tem de gestão e fiscalização na 8666. Essa já avança um pouco mais. E eu acho que é importante isso, a gente não ficar tão obcecado com a licitação e ficar um pouco mais obcecado mais preocupado com o contrato, que é onde realmente costuma dar mais problema, né? A gente enxergar que a licitação é a atividade meio ali, não é a atividade fim. A atividade fim é a execução contratual, seja ela de produtos ou serviços, né? Então, o foco, todo o holofote tem que se virar para a contratação, óbvio. Tenho que fazer a melhor escolha possível dentro daqueles parâmetros que foram estabelecidos legalmente, porém, sim, eu tenho que focar na execução contratual. Eu percebi nessa nova legislação que ela trouxe muita questão do controle, então ela, sim, preza muito a questão do controle e também trouxe muita questão da gestão contratual, então eu diria que os principais destaques, não sei se o professor concorda, seriam em relação a isso. Sem dúvida, eu acho que ela evolui bastante, né? Tanto na questão do planejamento, que é a base de qualquer
contratação, né, que nós também não tínhamos nada no 8666 sobre planejamento. A Lei 10.520 falou alguma coisinha do pregão, fase interna, fase externa, mas muito modestamente. Agora, essa lei não, ela realmente traz muita coisa sobre planejamento, estudo técnico preliminar, projeto básico, ela detalha bem mais, detalha a questão do controle, né, as 3 linhas de controle, as 3 linhas de defesa, ela fala de programa de compliance, ela utiliza, inclusive, a adoção de programa de compliance como critério, né, para aplicação de penalidade, por exemplo, se a empresa adotou ou não, obriga em algumas situações. Então, realmente, ela é muito melhor do que, sem dúvida nenhuma, do que as normas em processo de revogação. A gente, quando faz algumas críticas aqui, que gostamos de fazer sempre, é a 14.133, mas ela tem muito mais virtudes do que defeitos, eu tenho essa impressão. Perfeito. Bruno? Vamos lá, então, a gente tem vários assuntos aqui que a gente listou, até dando uma folheada no livro. E você puxou um ali anteriormente falando sobre a proposta economicamente mais vantajosa. Essa proposta economicamente, a gente que trabalha muito mais com fornecedor aqui, né, do lado do comercialização, é muito comum ter ali algumas queixas referente à questão somente de você aqui no Brasil é focado somente no menor preço. Então, nem sempre o menor preço é a melhor opção, né, vamos chamar assim. Como que é isso lá fora, na União Europeia? É nessa linha. Desde 2014, as diretivas aí da União Europeia, que nós falamos antes, então de 2014 para cá, elas têm um foco na qualidade das contratações, ela tem um foco no desenvolvimento sustentável, na questão da sustentabilidade, nas políticas públicas na área social e no controle à corrupção. Se a gente for pegar as diretivas da União Europeia, desde as primeiras, da década de 70, ela tem basicamente 4 fases, 4 estágios. Esse estágio atual delas é isso, é sustentabilidade, é combate à corrupção e é qualidade das contratações públicas, meio ambiente, políticas públicas na área social, aquela ideia de utilizar o poder de compra da administração pública para induzir, né, políticas públicas mesmo. Sim. Na área de desenvolvimento econômico, social e tal. E aí lá na União Europeia ficou absolutamente excepcional a contratação com base no critério de menor preço. Ainda existe, mas é absolutamente excepcional. A ideia lá é contratar com base naquele conceito de proposta economicamente mais vantajosa, que é um tipo de técnica e preço, vamos dizer assim, a forma de fazer o cálculo é como se fosse uma técnica e preço aqui, quer dizer, você tem um peso do preço, mas você tem outro peso levando em conta a questão de sustentabilidade ambiental, um selo da União Europeia sobre isso, a adoção de políticas aí de inclusão social, origem dos produtos, destinação do produto, tudo aquilo que a gente até menciona no Brasil, sustentabilidade. Tem um decreto desde 2010 que regulamenta a questão das licitações sustentáveis, mas isso lá entra na ponderação, no peso mesmo na hora de avaliar a proposta. A nova lei de licitações traz a obrigatoriedade de adoção de alguns programas nessa área e tal, mas é uma coisa que ou você preenche ou não preenche, ou atende o requisito ou não tem. Isso não vai ser levado em consideração na hora de definir o vencedor. Lá isso é levado em consideração, porque isso pontua, assim como o preço pontua, e aí você tem uma fórmula matemática que você faz a conta e vê quem tem a melhor proposta, levando em consideração essa equação qualidade e preço. E a questão do preço não é só do produto, né? Como o Bruno falou, às vezes o menor preço não é a melhor opção de contratação. Pensando do ponto de vista do órgão, já não é. Pensando do ponto de vista macro, né, quer dizer, da ideia do dever do Estado mesmo, né, de promover o bem comum, isso fica mais evidente ainda. Eu vi recentemente uma licitação que era da Itália para comprar óleo de motor, líquido de arrefecimento, aqueles líquidos anticongelante de carburador, óleo de motor, óleo de câmbio, uma coisa nada assim. E usaram o critério lá de menor preço. E aí o TAR do Vêneto falou, não, isso não pode ser menor preço. Primeiro que você tem que justificar a absoluta excepcionalidade para usar o menor preço. E aí a administração argumentou, mas isso não tem nenhum problema, qual problema pode ter nisso? E o Tribunal Administrativo disse, pode ter muito problema nisso, da questão da forma como esse produto é produzido, do maior dano ambiental que ele produz. Isso pode estar vindo de um país que utiliza mão de obra aí análoga a de escravo, você pode estar fazendo um dumping social. Então tem uma série de fatores, a questão do custo do ciclo de vida do produto, tem uma série de fatores que influenciam sim. Aqui, infelizmente, nós ficamos obcecados no menor preço. Né? Nossa legislação ela é tão inspirada na legislação da União Europeia e a proposta economicamente mais vantajosa é algo tão importante lá, mas nesse ponto nós não
não conseguimos evoluir. E mais do que isso, né, Antônio, a questão que a gente conversava antes da concorrência, tipo menor preço, que não pode usar o modo de disputa exclusivamente fechado. Ou seja, ela ficou igual ao pregão, né? Quer dizer, a nova lei de licitações esvaziou completamente a concorrência de menor preço. Claro, a concorrência continua sendo útil, vai continuar sendo útil, for técnica e preço. Mas a concorrência de menor preço e um pregão dão os dois no mesmo resultado, vão dar os dois no mesmo resultado, ou seja, menor preço e oferecimento de lances, que para mim é um problema, eu vejo isso com muita ressalva. E só para complementar o que o professor trouxe, né? Lá na Itália tal, é óleo, líquido de arrefecimento e tudo mais. Aqui no Brasil, eles serão considerados como itens comuns, exceto que seja um óleo especial Sim. para um determinado tipo de equipamento especial ou um líquido especial, mas ele vai ser comum. E o simples fato dele ser comum, a legislação já traz menor preço ou maior desconto. Nesse caso, a maioria dos órgãos públicos vão utilizar o critério menor preço. E aí, isso foge totalmente. Aqui seria ao contrário, se eu publicar uma licitação de técnica e preço para aquisição de óleo. Sim. Terá uma chuva de impugnações e questionamentos dos próprios órgãos de controle em relação a essa escolha. Não, sem dúvida, nem para serviço técnico de natureza intelectual, estão fazendo pregão para obra e serviço de engenharia, por exemplo, né, e acham perfeitamente comum. Serviço de TI, contratação na área de TI, faz pregão. Então, realmente, nós gostamos do pregão, porque o pregão trouxe bons resultados, né? Quando ele veio em 2002, a 8666 era muito ineficiente, com o pregão melhorou bastante a eficiência, mas nós ainda não conseguimos dar um passo adiante, né? Ou seja, tudo bem, foi bom naquele momento, realmente representou uma evolução, talvez até muito mais pelo contexto da norma do que pelo pregão, né? A questão da inversão de fases, muita gente diz que julgar primeiro e habilitar depois é vantajoso do ponto de vista da celeridade. Na Europa, não. Na Europa, agora, com o Covid, que fizeram uma norma por 6 meses, autorizando a inverter julgamento e habilitação. Então, não é o normal. Às vezes a gente se apega, às vezes a gente olha o resultado e não olha a causa, né? E acha e distorce a causa, e acha que a vantagem do pregão estava no critério de menor preço. Às vezes até estava, mas agora é hora da gente dar um passo adiante. Não precisamos também ficar desesperados por isso, afinal de contas já tem vários projetos de lei tramitando no Congresso para alterar a Lei 14.133, né? Logo virão já as alterações da 14.133, então nada impede que se avance, né, para a questão da proposta economicamente mais vantajosa também. Exatamente. O que a gente tem que entender, né, é que tudo evolui. Então, veja, o pregão ele veio lá em 2002. Então, o pensamento que a própria população tinha naquela época é totalmente diferente do pensamento que nós temos hoje. Então a sociedade em si ela evoluiu muito em todo esse período, né? Então nós estamos aí com uma legislação de praticamente 20 anos atrás, né? Que é utilizada, a base dela é utilizada na maioria das licitações que nós temos hoje. Em 20 anos dá para você mudar muito os conceitos, inclusive essa questão social, a questão ambiental e tudo que traz por trás de uma proposta, quando a gente fala a melhor proposta economicamente falando. Não estamos falando só de preços. Aliás, quase nunca, quando a gente fala da melhor solução, quase nunca a gente está falando do menor preço. Quando a gente está falando da melhor solução, geralmente ela vem com um preço agregado, e quando você aplica um critério exclusivamente de preços, você não vai conseguir chegar, ou pelo menos não chegará na melhor solução possível, né? Não criticando... Sim. Duramente a questão do pregão, porque o pregão traz muitas inovações, óbvio, e não é à toa que é a modalidade que serviu até de espelho, né, para a nova concorrência e tudo mais. Mas dependendo da contratação, quando a gente para analisar ali o macro, né, talvez o único critério de menor preço ele não representa a eficiência no global, quando a gente para analisar. Explicando um pouco sobre contratação integrada, né? Nós temos uma separação do projeto com a execução, é isso? Como que funciona isso lá fora, até para a gente poder também exemplificar para quem ainda não tem essa familiaridade com esse assunto?
como que funciona lá fora e aqui dentro, e o que você acha que seria importante alterar, se hoje você tivesse a caneta na mão? Bom, se eu tivesse a caneta na mão, acho que acabaria com a contratação integrada, viu? E agora tenho mais um bom motivo para acabar com a contratação integrada, que é o diálogo competitivo. Né? Porque uma das justificativas da contratação integrada é a administração contratar o projeto. Né? O que é a contratação integrada? Né? Então, é uma contratação que a administração pública licita com base em um anteprojeto e a empresa que for vencedora fica responsável, então, por tudo. Desde a elaboração do projeto básico, projeto executivo, os testes de pré-operação, até licenciamento. É possível transferir para a administração, para o contratado, a responsabilidade por licenciamento ambiental, desapropriações e tal. Ela realmente abrange tudo. A administração licita com base no anteprojeto. Essa é a ideia da contratação integrada que surge com o RDC. Né? O RDC, com aquela justificativa então de atender também as obras necessárias para a Copa do Mundo. Lembra que o RDC surge para 3 coisas, né? Para construção dos estádios, construção dos aeroportos de até 350 quilômetros da cidade sede e contratação para as obras das Olimpíadas. Quer dizer, ele surge com isso e acabou, claro, servindo também aí como um gancho para modernizar a legislação sobre contratações públicas. Mas ele surge aí. E aí, com a mesma justificativa lá do orçamento sigiloso. Mas no mundo inteiro se faz contratação integrada. E aí também fui fazer esse levantamento. No mundo inteiro, não. Na Europa é absolutamente excepcional. Nos Estados Unidos também. Nos Estados Unidos não se faz. Na Europa, por exemplo, na França, eles usam contratação integrada quando buscar a melhoria energética do empreendimento. Na Itália também tem lá requisitos de inovação, de inventividade e tal. Na Alemanha não usa, não tem nem previsão normativa. Tem 1 ou 2 cases de contratação integrada lá, mas no código você não encontra. Né? No direito alemão eles dão uma ênfase muito grande à questão do projeto e separam claramente a fase de projeto da fase de execução e também a mesma execução em várias parcelas aí para ficar melhor a execução. Adjudicam como regra por preço unitário, ou seja, eles querem saber exatamente o que eles estão pagando por cada coisa. Agora, para você fazer isso, você tem que ter um projeto excelente, né? E aí o que eles chamam também de cooperação entre os especialistas e tal, durante todo o ciclo de vida do projeto, mais ou menos o que a gente tem que fazer com a matriz de riscos, né? Que não é transferir toda a responsabilidade para a contratada, mas é alocar o risco para quem tem mais condições de evitar, né? Que a contingência ocorra e acompanhar isso durante toda a execução contratual. Então, na Alemanha não se fala em contratação integrada, na Alemanha se fala em empreitada por preço global, como regra, empreitada é por preço unitário mesmo. Fazem o projeto e executam ali fielmente o que está naquele projeto, pouquíssimos aditivos contratuais. Então, eu acho que o caminho é esse, né? O caminho não é a contratação integrada, o caminho é valorizar a fase de projeto. A nova lei andou bem nesse ponto, como nós falamos aqui, trouxe vários institutos aí relacionados ao planejamento, colocou o planejamento, né, no artigo 17 como uma primeira fase da licitação, uma das 7 fases. E aí por que eu digo, né, que agora tem o diálogo competitivo, que ele é melhor que a contratação integrada? Porque se você não tem noção clara do que você precisa, ao invés de fazer a contratação integrada, faz um diálogo competitivo, chama lá o mercado, cada um apresenta a sua proposta, você dialoga, escolhe a proposta, depois que você escolhe e aprova a proposta, aquilo que você quer executar, aí vem a segunda fase do diálogo competitivo, você publica um outro edital, né, as empresas oferecem lances, dão os preços, enfim, mas para aquilo que você já sabe que vai executar. Na contratação integrada, como nós temos hoje, não, a administração contrata no escuro. Alguém vence com base no anteprojeto, aí apresenta o projeto básico depois de que ela já é a contratada, e a administração pública ou concorda ou fica num impasse, se concorda ou se não concorda. Se for mexer muito com base no anteprojeto, vem um aditivo que não era para ter. Então, é um problemão a questão da contratação integrada. Acho que o diálogo competitivo pode ajudar a suprir isso, né? Tá na dúvida? Faz um diálogo competitivo, consulta o mercado, faz o PMI, agora tem o procedimento de manifestação de interesse, mas define bem o projeto primeiro, define primeiro o que você quer e depois licita quem vai executar, que eu acho que isso dá resultados melhores. A empresa não precisa colocar uma gordura, né? Quando ela está nessa insegurança, é claro que ela vai aumentar o preço, né? Eu não sei se a administração vai aceitar meu projeto, se não vai, se vai me criar problema ou não. Então, quanto mais segurança você tem, mais fácil e mais barato é o valor da contratação. Perfeito. Eu concordo plenamente. E é uma situação que quando você olha, você pensa assim, poxa, mas a questão da contratação integrada e semi-integrada,
ela trouxe até uma questão de humildade da própria administração pública em dizer, poxa, eu não consigo, eu não tenho capacidade técnica ou não consegui acompanhar, né, a evolução do mercado para definir plenamente esse projeto. Então, eu vou fazer integrado e semi-integrado. Só que tem um detalhe também, né? Como o professor muito bem explanou, eu só vou ter acesso a isso depois que eu já tenho contratado. Talvez não seria melhor eu chamar essas empresas e lá no processo de elaboração eu também dar os meus pitacos, seja para entender o que é que ele está propondo, seja para trazer a minha visão, porque pelo outro lado também pode acontecer dele estar no escuro, porque ele tem um anteprojeto que não necessariamente representa a real, o papel não consegue representar a real solução que o órgão público espera. E talvez, baseado naquele papel, ele faça o projeto e quando ele vai apresentar ao órgão público, fala, não é isso, teria que ser assado. Ah, não, mas para ser assado, eu tenho que fazer tal coisa. E aí chega os aditivos. Eu também acompanho essa linha. Eu acho que, a partir do momento que você tem o diálogo competitivo, desde que você use ele da forma como está disposto ali, né, e utilize pensando já no resultado final, o diálogo competitivo ele funcionaria melhor do que a integrada ou semi-integrada. Sim. Desde que você utilize complementando com parcimônia, né? Não é aquele negócio de querer usar para tudo também, né? Igual contratação integrada que quiseram usar para tudo. Não, calma, vai devagar, porque o diálogo competitivo tem alguns problemas, né? Eu, com base nessa experiência internacional, quando eu falo do diálogo competitivo, eu peguei aí bibliografia francesa, italiana, exatamente apontando os problemas que o diálogo competitivo tem lá. E um dos maiores problemas é a questão do custo, né? Porque as empresas elas entram para participar dessa primeira fase, custa caro, porque é para coisa complexa, elas desenvolvem os projetos, várias empresas, 4, 5, ficam participando dessas várias fases de diálogo, reajustando o projeto, e só uma lá na frente vai vencer a licitação para executar essa obra. Vai ser remunerada por isso, então precisa tomar cuidado. Quanto mais ampla a fase de diálogo, ela pode desenvolver em fases sucessivas, mais você restringe a competitividade, porque não é todo mundo que quer bancar isso, que tem condições de bancar para ver se vai vencer ou não, né? E mais você restringe a competitividade, mais você aumenta o preço, né? Isso é diretamente proporcional, a restrição da competitividade com o aumento de preço. Então precisa tomar cuidado e utilizar o diálogo competitivo realmente para quando for necessário. Só até fazendo um adendo, nós fizemos um levantamento de um grupo de estudos que nós temos lá na Universidade de Toulon e na Universidade de Udine, nós fizemos um grupo lá, e fizemos um levantamento de diálogos competitivos feitos na Itália de 2011 a 2015, 2016. Foram 48 editais de diálogos competitivos, se eu não me engano. No livro tem a informação correta, se eu estiver enganado aí, alguém pega para ver. Mas algo assim. E só 3 deles é que se justificava realmente, na nossa visão, claro, um diálogo competitivo. Só 3 tinham essas características de inovação, de inventividade, que justificavam se desencadear esse procedimento, que é um procedimento realmente mais oneroso, né, do que o normal, do que os procedimentos ordinários, né, que no caso do Brasil será a concorrência e o pregão. Né? Nessa etapa aí de projeto e depois a execução, geralmente a empresa que faz o projeto, ela também pode entrar na parte de execução. Como que é feito isso? Existe alguma barreira de entrada ou não? Sim, segue a mesma sistemática aqui da 8666, né? Tirando os casos de contratação integrada e semi-integrada, a empresa que elaborou o projeto não pode participar da execução da obra, né? A nova lei segue a mesma sistemática, à exceção, né, a exceção da contratação integrada, da contratação semi-integrada, e a gente pode pensar mais 2, do diálogo competitivo, que agora nada impede que quem venceu participe, e do PMI, né, que também não tem nenhuma restrição no PMI, que quem foi o vencedor lá do projeto participe da licitação. A nova lei diz que quem foi o vencedor do PMI não terá nenhum privilégio na licitação, o que fica implícito que ela pode participar, né, da licitação. Perfeito. Sem ter o privilégio. Não sei se é isso. Tem um detalhe no se eu esqueci de alguma situação, então me corrija. São esses detalhes mesmo. E tem uma situação, o diálogo competitivo ele não fala de remuneração pelo projeto que não foi aceito. Não tem. É diferente do PMI. Então, veja, quando você olha ali o que fomenta a empresa a fazer, porque muitas vezes você pode até não ter a competitividade que você almeja, porque às vezes a empresa simplesmente olha e fala assim, poxa, por que eu vou ter tanto custo ali para eu poder desenvolver uma solução que depois, quiçá, será aceita e eu vou ter um custo elevado disso, de engenheiro, equipe, técnicos, enfim, para poder fazer, quando a gente está falando de obras, e depois eu não vou receber nada se a minha ideia não for aceita e se eu não for o vencedor.
né? É claro que talvez o principal fomento, o principal estímulo uma vez que eu elaborei o projeto, na hora de precificar, eu vou ter uma certa, abre aspas, vantagem para precificar. E mais, a tendência é que eu consiga executar com maestria aquilo que eu me propus. Né? Porque quando eu vou levar isso em consideração, eu consigo ou não consigo executar? Porque talvez eu possa ter uma ideia maravilhosa e não consiga executar essa ideia maravilhosa na prática. Então, tudo isso será ponderado ali, mas tem esses detalhes. Sim, teoricamente eu entendo que terá realmente mais facilidade, até porque você tem aquela determinada, a sua empresa tem aquela determinada tecnologia que pode ser que as empresas dos outros não tenham, né? E a administração selecionou aquele modelo de execução. Em tese, você realmente é o mais bem preparado para executar aquele modelo de execução. Embora pode ser que não, né? Não necessariamente, mas realmente há uma tendência, né, de que ele tem uma vantagem, uma expertise maior, uma vantagem maior, condições de oferecer aquilo por um preço melhor. Ou pode acontecer também um outro problema que eu estou pensando aqui. Os outros que não executam de acordo com aquela metodologia, acharem que é fácil, dão um preço menor, né, ganham do que tem a expertise e depois não conseguem executar o contrato vai ser rescindido. Pode dar um probleminha. Tem esse detalhe também. A gente tem que aguardar, né, aí o futuro, conforme for utilizando, para ver qual será o fomento em relação a isso. Né? O fomento inicial seria isso. Eu apresentei o projeto em tese, eu estou mais por dentro do projeto e todas as técnicas que eu apresentei ali eu consigo executar com maestria, ou pelo menos consigo executar. Né? Agora a gente tem que ver qual será o fomento do outro lado. Por exemplo, eu venci com o seu projeto, eu não vou conseguir executar. E aí, qual será a minha restrição? Talvez eu não participe mais de um diálogo competitivo por um período, eu tenho que pagar uma multa, eu tenho que pagar um ressarcimento? Não sei. A gente tem que evoluir em relação a isso. É isso. Tem um outro assunto aqui que vai chamar bastante atenção e que já é polêmica, né? Você que é um... Voltando aqui, ele está em tratamento, né? É um ex-pregoeiro também. Sim. E o agente de contratação, como que é isso lá fora? Existe uma... Eu vi que tem a ANAC, né? Agora acertei. Isso, a ANAC. ANAC, isso. Ela ANAC, regulamenta... mas é que na Itália a ênfase está no A, né? Então a gente fala ANAC. Entendi. Não, mas beleza. é ANAC, é a mesma coisa que fosse ANAC. Já perdeu 3 licitações. Talvez se fosse na França seria ANAC, né? Agora é mais difícil, É questão só da ênfase mesmo. Legal, mas como que funciona isso lá fora? Porque aqui no Brasil ainda, eu não sei se é uma preocupação dos pregoeiros que estão aí em cargos comissionados, a figura do agente de contratação, e lá já existe isso há bastante tempo, né? Como que é esse cenário lá? Aqui, na verdade, o agente de contratação ele é do órgão, né, ou entidade. Quer dizer, cada órgão faz as suas licitações, realiza as suas licitações. Ainda, claro, que possa requisitar um servidor de algum lugar e tal. Mas cada órgão é responsável pela sua licitação. Lá não. Lá, para as licitações aí que tem uma média complexidade, de média para alta complexidade, a Autoridade Nacional de Anticorrupção ela credencia e designa servidores públicos que possam desempenhar esse papel. Por exemplo, você pega um órgão lá que faz um papel equivalente ao DENIT, que tem experiência então em infraestrutura rodoviária. Então o DENIT lá procura a ANAC que fala, eu tenho aqui 10 servidores, 10 pessoas que são acostumadas com licitação nessa área de infraestrutura rodoviária. A ANAC vai lá, se certifica, verifica e tal, e credencia essas 10 pessoas para fazerem obras de engenharia desse tipo. Uma empresa como a Dataprev, o Serpro, vai lá para a ANAC e fala, eu tenho experiência em blockchain, em banco de dados, em sala segura, em sala cofre, em data center e tal. A ANAC vai lá, verifica lá 10 pessoas, credencia eles para aquilo. E por aí vai, sei lá, a Caixa, o CDHU tem experiência em construção civil, em casas populares, prédios, shopping center, credencia essas pessoas para isso. Quando o Ministério da Educação, por exemplo, vai fazer uma licitação para construir um prédio e ele não tem expertise nisso, imagine no caso do Brasil, né? O Ministério da Educação precisa construir um anexo lá na esplanada dos ministérios. Ele não tem engenheiro no quadro, tem um ou outro ali que cuida malemar da questão da manutenção predial. Não é a área fim do Ministério da Educação aquilo, né? Ele não tem expertise nenhuma naquilo. Mas a Caixa tem expertise nisso. A Caixa vive de construir prédios, shopping center, Minha Casa Minha Vida. Então o que acontece? Realiza-se um sorteio e designa-se um daqueles servidores qualificados para atuar naquela área para conduzir essa licitação,
do Ministério da Educação para construir um prédio. Ou, por exemplo, sei lá, o Ministério da Educação também quer contratar um sistema de blockchain para segurança dos dados do Enem, qualquer coisa assim. Também não tem expertise para isso, mas lá na DataPrev, no SERP, tem servidores disso que foram credenciados pela ANAC. Sorteia alguém deles que vai conduzir essa licitação. Então não é como no Brasil que cada órgão faz a sua licitação e não é como no Brasil que a autoridade competente faz uma portaria e designa, né, a comissão de licitação pelo 8666, agora o agente de contratação, a comissão de contratação. Não, lá é sorteado. Ainda que seja dentro do órgão, é sorteado. E quando dentro do órgão você não tem expertise, você pede socorro lá para a ANA que ela sorteie alguém dentre aqueles credenciados. Claro, levando em conta a proximidade geográfica, está na mesma cidade e tal. E aquela pessoa que se chama RUP, responsável único pelo procedimento, ele é o responsável por todo o procedimento da licitação mesmo. Mais ou menos aqui, né, o pessoal está com um pouco de temor que esse agente de contratação seja um super agente, que ele tenha muito mais atribuições do que tem pela Lei 8666. Eu não vejo esse espaço aqui na 14.133. Acho que ele vai continuar fazendo mais ou menos o que ele fazia antes, com a responsabilidade de controle, das linhas de controle, mas não vai se ampliar demais a atribuição do agente de contratação. E cada um vai continuar fazendo as suas licitações. E aí, coitado do pregoeiro lá, que um dia é licitação para conservação e limpeza, outro dia é licitação para uma solução de TI, outro dia é licitação para, sei lá o quê, para material de expediente. Quer dizer, e ele tem que, bem ou mal, conhecer um pouco de tudo, né, dessas áreas que são tão díspares, né? tão distantes umas das outras. É claro que ele também não elabora o projeto básico, o termo de referência vem da área requisitante, mas bem ou mal, ele tem que ter o mínimo de conhecimento daquilo para conseguir conduzir, né, esse pregão. Lá não, lá se a coisa complica um pouco, pede socorro para a ANA, que sorteia alguém lá e vai uma pessoa de outro órgão. Aqui eu não sei se teríamos maturidade institucional para isso, uma licitação do meu ministério, aí vem um servidor do outro ministério conduzir a licitação aqui. Não teria problema nenhum, no final de contas a licitação se pauta pelos princípios da impessoalidade, da moralidade, aquela coisa toda, mas lá funciona assim. É até interessante, o professor falou, mas tá certo que o termo de referência não é ele que faz, tem órgãos, aqui em off, esse daí vocês colocam em preto e branco, tá? Aqui em off, entre a gente, tem órgão que o outro só assina, é a mesma pessoa que faz tudo, é o RUP brasileiro, ele vai fazendo tudo, o que necessita daquele processo. Na nova lei, inclusive, ele traz, né, a questão da segregação de funções. Então, ainda que o órgão queira que o servidor faça tudo, ele não vai conseguir. Ele pode até fazer fisicamente, né, mas assinar terá que diferenciar. E não estou incentivando a fazer isso, muito pelo contrário, não deve fazer isso. Né? Eu vejo também nessa questão uma certa maturidade, né? Porque a gente, só trazendo um paralelo para o Brasil, você tem, por exemplo, a prefeitura e você tem a Câmara de Vereadores, por exemplo, na mesma cidade ali. E todas elas fazem licitações. E tem cidades que elas conversam entre si, tem cidades que não. Então imagina, você tem uma cidade pequena que a prefeitura já não tem, por exemplo, um especialista em TI, né? E de repente, você imagina se a Câmara vai ter? Ou a prefeitura às vezes não tem... Não vou dizer que não tem um engenheiro, que chega a ser ilegal, mas tem um único engenheiro para a prefeitura inteira, um engenheiro civil, e de repente você se depara com uma solução de elétrica na Câmara. A Câmara muitas vezes nem tem um engenheiro. Então, veja, você ter uma entidade, vamos dizer assim, que contemple os especialistas em um determinado assunto de contratação, eu enxergo que é muito valioso e é uma das formas de você fazer uma contratação mais eficiente. Porque eu sei o que eu estou contratando. É igual o professor falou. Eu, como pregoeiro em um órgão, eu vou comprar uma agulha. Ex-pregoeiro. Ex-pregoeiro. Eu vou comprar uma agulha e, se for necessário comprar um helicóptero, eu vou ter que comprar um helicóptero. E quais serão os critérios para eu julgar um helicóptero? Se esse atende ou não atende? Vou me pautar somente no termo de referência? Enfim, como que eu faria isso? Ao passo que, por exemplo, o Exército... Suponho eu que tenha uma expertise imensa em compra de aeronaves, helicópteros, enfim. Antônio, se você pudesse... se você fosse para a Itália e fosse para ANAC, é isso, né? Isso. E tivesse que exercer essa função aí de agente de contratação, em que área você iria escolher?
atuar? Porque lá você tem cada um em sua área, né? E que área que é mais tranquila para o pregoeiro hoje aqui do Brasil atuar? Ou até para sua formação, né? Para sua Depende, experiência, né? De repente, né? No meu caso, seria mais voltado para a questão de tecnologia e engenharia, pela minha formação de engenheiro. Mas isso vai variar depende o que o servidor tem por formação, ou muitas vezes o que ele sempre executou. Porque muitas vezes ele não tem uma formação voltada para uma determinada área. Mas ele sempre executou ali, óbvio. Se tiver uma complexidade que exige uma formação, não há o que se dizer em relação a isso. No meu caso específico, seria mais voltado para a área de tecnologia ou engenharia. Só um detalhe, esse negócio de compra de helicóptero, toma cuidado que isso aí é perigoso, porque já teve órgão aqui que comprou helicóptero e o helicóptero chegou e não tinha ninguém com brevet para dirigir aquele tipo de aeronave, e a habilitação daquilo era só nos Estados Unidos, era caríssimo, deu uma confusão danada. Por isso a importância do planejamento da contratação, da verificação do pessoal, né? Se a administração tem pessoal disponível para aquilo, tem estrutura antes de desencadear. Por isso o ETP, né? Tem que fazer o ETP. Claro, eu posso contar? Claro. Vocês colocam em preto e branco. Eu já participei de uma licitação que a gente comprou equipamento, ar-condicionado, e depois tivemos alguns problemas na hora de instalar. Coisas que seriam facilmente resolvidas se houvesse um estudo técnico preliminar. E responder perguntas básicas, como, por exemplo, aonde esses equipamentos ficarão? Tem acesso? As pessoas terão acesso? Poderá lesionar alguém ou sofrer risco de perder esses equipamentos? Segundo, a minha instalação elétrica, ela atende ou não atende essa demanda? Terceiro, eu vou ter dinheiro para pagar a conta excedente desse consumo a mais de energia? Então, tudo isso tem que ser respondido antes mesmo de eu pensar no equipamento. Porque quando a gente fala de eficiência, muitas vezes as pessoas olham e falam assim, não, compra a tecnologia que está no mercado, inverter, dual inverter, não sei o que é mais econômico. Tá, não é bem isso. É um achismo, né, na verdade. Sim, o ETP serve para a gente não cair no achismo, né? Eu tenho que analisar qual que é a melhor solução. Será que a melhor solução é um ar-condicionado? Ou será que existe outra solução? E mais, será que a melhor solução é um aparelho para cada sala? Ou será que a melhor solução seria um ar-condicionado central? Não sei. É o estudo técnico preliminar. Quem vai dizer? É isso, essa é a importância do ETP, né? As pessoas às vezes não entendem, né? O termo de referência ele só descreve o objeto, né? Sim. Agora, da onde saiu que aquele objeto com aquelas características é o melhor para atender a necessidade da administração? Porque às vezes as pessoas pensam, mas está complicando demais. Agora, além do termo de referência, tem que ter também esse tal de ETP. Tem, né? Porque esse tal de ETP verifica tudo isso, a necessidade, qual a melhor solução, as soluções disponíveis no mercado e tal. Aí depois que você define o que você quer fazer, é que você vai descrever o objeto no termo de referência. Mas antes você precisa definir, né? A questão, só um detalhe também da segregação de funções, eu trago vários julgados aí no livro sobre decisões do TCU, sobre isso. Quer dizer, esses princípios todos, na verdade, até a questão do planejamento, do ETP, embora ele só esteja expresso na nova lei de licitações, a jurisprudência já vinha exigindo essa coisa toda desde antes, né? Já tem vários julgados e tal. E aí eu coloco muita jurisprudência já com base antiga. Um colega até brincou, falou, poxa, o livro novo da nova lei de licitações já vem com jurisprudência? Eu falei, já vem até com jurisprudência. A lei nem começou a ser aplicada, mas vem com jurisprudência. Exatamente porque a nova lei é uma grande consolidação de tudo isso. Então, muita coisa realmente está aí. O que não está, a gente busca na doutrina internacional. E os princípios, por exemplo, da competitividade, né? Eu busco em outra bibliografia. Está muito bom o livro, viu? Eu recomendo, viu? Recomendo também, eu recomendo. Lembrando que o link está na inscrição, né? Se você está chegando agora no podcast, clica aqui na inscrição e já adquira o seu livro. E se estiver por outra plataforma, enrolar a plataforma, também clique lá que tem um link. E tem também o nosso Instagram, né? Estará tudo lá também. Sim. Todos os links e tudo para vocês seguirem. Tem outro tema que é legal, que isso aqui traz uma certa polêmica, que é o registro cadastral unificado. Nós temos isso que descreve um pouco na lei do Brasil agora, da 14.000. Mas isso já existe lá fora. Sim. Como que é, professor? A nova lei, ela trouxe, acho que no artigo 88, se eu não me engano, parágrafo 3º, 87, 88, por aí, a questão do registro cadastral unificado, né? E diz que o registro cadastral unificado, dentre várias coisas, lá no final, deve ser utilizado para premiar as empresas que tenham excelência em contratações públicas anteriores. Eu acho que essa é a ideia, né, do registro cadastral, que ele não seja um mero repositório de documentos de habilitação e nem um mero repositório de penalidades
por inadimplemento contratual que foram aplicadas às empresas. Tudo isso vai constar lá, né, no registro cadastral. Você pode realmente colocar lá documento de habilitação, até de especificação do produto, da questão da qualidade do produto. Realmente no registro cadastral unificado, que vai integrar o Portal Nacional de Contratações Públicas, vem o histórico, vem as penalidades que a empresa sofreu, onde ela está, por exemplo, proibida de contratar. Mas mais do que isso, ele tem que servir para incentivar, como diz expressamente a lei, a empresa que funcione bem, né? Na maior parte do país do mundo, nós temos um rating de legalidade, né, que você classifica as empresas, então, de acordo com o histórico dela, de cumprimento das normas, de cumprimento contratual. Na Itália, por exemplo, são 3 estrelas, 1, 2 ou 3, dependendo do nível da empresa. E na Itália, além desse rating de legalidade, tem um rating de negócios, que faz uma avaliação detalhada da excelência mesmo nas execuções contratuais anteriores, prazos, né, de execução contratual, se os prazos foram cumpridos, se não foram, qualidade e tal. E esses 2 fatores são usados mesmo para beneficiar as empresas. Por exemplo, para acesso a crédito bancário. Uma empresa, então, que tem 3 estrelas, ela consegue pegar dinheiro em bancos oficiais com taxa de juros menores do que uma empresa que tem 1 estrela, porque ela realmente demonstra que cumpre as suas obrigações. Garantia para execução contratual. A nova lei de licitações fala que você pode exigir até 5% como regra de garantia e tal. Por que não na regulamentação do registro cadastral unificado dizer, olha, a garantia é de até 5% como regra. Mas para a empresa que tem 100 pontos lá no rating de negócios, você vai poder exigir no máximo 3%. Por quê? Porque é uma empresa que não dá problema, uma empresa que executa bem os seus contratos, executa com excelência, então eu preciso pedir menos garantia dela, porque a chance dela dar problema é menor. Então acho que esse registro cadastral unificado pode e deve ser utilizado não só como um mero repositório de documentos de habilitação, não só para sancionar as empresas que não cumpriram bem depois dos processos aí de apuração de responsabilidade, mas também para premiar a empresa que funciona bem, para facilitar o acesso a crédito, para diminuir exigências de garantia e assim por diante. Levar em consideração na aplicação das penalidades, né? Quer dizer, uma empresa que nunca teve problema, se um dia tiver que ser penalizada, isso também esse histórico da empresa deve contar para que ela receba uma penalidade menos gravosa, enfim, que realmente a gente tem servir como um cadastro positivo, né? Assim como nós temos agora o cadastro positivo de crédito, né? Servir como um cadastro positivo da empresa mesmo. Quanto mais pontuação ela tem, mais benefícios ela vai ter para contratar com o poder público. Perfeito. Eu vejo até o que o professor trouxe, eu vou na mesma linha. Eu vejo até a seguinte situação. A empresa está ali. Vamos dizer na forma de fomento, né, o cadastro unificado. Então imagine o seguinte, o Antônio tem a empresa. E aí eu sou penalizado, igual acontece hoje. Aí aquilo vai estar no meu SICAF. E aí o que muitas empresas fazem? Ela olha ali e fala assim, não, a gente está com o cadastro muito sujo e tal, vamos abrir uma nova empresa, esquece a penalidade ali e eu começo do zero novamente. É um mero repositório de documentos. Ok, vou lá, subo toda a documentação, segue o jogo participando de licitações. Uma vez que você tem abre aspas, um cadastro positivo, você tem um fomento maior para que as empresas elas mantenham aquilo sempre, vamos dizer assim, o nome limpo da empresa. Né? E o professor trouxe uma coisa bem interessante, eu também concordo, a questão a empresa nunca cometeu nenhuma falha. Por algum motivo, ela cometeu agora. Não tem jeito, vou ter que penalizar. E aí chega a questão da dosimetria. Porque hoje você não tem isso, né? Ninguém fala de dosimetria. Como que eu vou penalizar? Se isso não está no contrato, como que eu vou penalizar? Qual que é essa dose da pena que eu vou aplicar? E aí acaba sendo algo um pouco subjetivo, vamos dizer assim. A partir do momento que você tem um cadastro que traz a pontuação, então ele já sabe o que esperar caso ele não cumpra por algum motivo aquele contrato. Lembrando que tem que ser algo que não fomente ele, não, eu tenho um cadastro excelente, esse daqui não está vantajoso, deixa eu me penalizar, porque vai ser a penalidade neste caso vai ser muito baixo. Não seria essa a ideia, mas sim trazer, caso ocorrer, todos nós estamos expostos a ocorrer algo, caso ocorrer, ela tem ali uma, abre aspas, vantagem por se comportar bem, por ser uma boa empresa. Claro.
A empresa que tem um cadastro excelente não quer ser punido, né? Quando você tem o seu score lá do Perfeito. Serasa, quanto mais perto do 1000 ele tá, mais você toma cuidado para não baixar. Claro, Você não vai falar, claro. só eu posso baixar um pouquinho. Não vai. Não. Não vai querer baixar, né? E claro, um estímulo para a empresa que nunca foi punida e trabalhe, né? Porque como o Antônio disse, de repente você abre uma empresa que de repente você tem uma empresa que nunca teve problema nenhum, nunca foi punida, porque foi aberta semana passada, né? E aí eu posso abrir uma empresa semana passada e participar de uma licitação? Posso. Olha o absurdo, né? Você pode exigir faturamento anterior da empresa como exigência de habilitação, como faz na Europa? Não. Inclusive, você pode substituir pelo balanço provisório de abertura quando você abriu a empresa semana passada. Então, você abriu a empresa semana passada, você não tem faturamento, você não tem balanço também, você pega o balanço provisório, que é uma estimativa, e vai participar de uma licitação sem nunca ter sido punido, até porque sua empresa tem 15 dias. É um absurdo, né? Quer dizer, então, um registro desse deve levar em consideração o tempo, né, de CNPJ, a antiguidade da empresa, quanto tempo ela contrata com o poder público, quantos contratos teve, né? Isso aí sim funciona e desestimula realmente esse tipo de prática. Tem a questão da desconsideração da personalidade jurídica, que a nova lei traz, isso está no Supremo e tal, que é um outro assunto importante, mas é isso, a gente deve premiar as empresas que funcionem bem, que trabalhem bem, que sejam antigas e que já tenham tido experiências contratuais exitosas com a administração. E separar também, né? Porque, igual a gente falou, a licitação ela está em 2 fases, né? Então, eu tenho a fase de seleção e depois eu tenho a fase de execução. E deixar bem claro, essa empresa falha muito na fase de seleção, mas na fase de execução ela é perfeita. Ela não tem problemas aqui. Ok, então a empresa tem um certo problema ali em conseguir seguir os ritos e é por isso que ela falha nesse aspecto. Né? Agora, é diferente de uma empresa que nunca falha no processo de seleção, ela sempre ganha as licitações, mas tem problema na hora da execução. Então, você tem um problema maior aí, que a atividade fim realmente é onde ela está tendo problema. Isso mesmo. Aqui temos uma questão aqui que é bem interessante. A gente fala muito sobre a empresa ser avaliada, tanto no Brasil agora, né, e lá fora. Mas e a administração pública, como que é feito ou não é feito? Ela é avaliada também? Porque aqui a gente tem muitas questões de que não pagam, que deixam de cumprir com as regras ali. Como que é feito isso lá fora, professor? Infelizmente, nós lá não temos a resposta para esse problema, não. Não existe, assim como existe um rating de empresas, né? Não existe um rating de administração pública, de entidades, órgãos de entidades, quais que são bons pagadores, quais são maus pagadores. Infelizmente, isso não tem lá. Não sei se teria muita utilidade prática. Será que um licitante se intimidaria, deixaria de participar de uma licitação quando sabe que aquela prefeitura, por exemplo, né, que aquele município costuma atrasar suas contas? Não sei. Talvez o Antônio tenha mais experiência nisso. Será que a empresa já não sabe da fama? Aquele município, apesar que agora com o pregão eletrônico a coisa ficou nacionalizada, né? Quando os fornecedores eram locais, ele já sabia, eu não vendo para a prefeitura porque a prefeitura não paga. Eu vendo porque ela paga, mas leva 6 meses para pagar, então eu coloco 50% a mais no preço, eu vendo para a prefeitura. Mas agora, como o pregão é nacional, talvez realmente, com o pregão eletrônico a coisa fica mais nacionalizada, talvez realmente pudesse ser útil um rating aí da administração pública de bons pagadores. Mas lá eu não conheço nenhuma experiência nessa linha também, não. Eu vejo como um fomento para a questão de preços, né? Porque, igual o professor expôs, eu vou vender para o Bruno, mas o Bruno é um mau pagador, ele atrasa, eventualmente ele atrasa, então eu tenho que já partir com uma certa margem. Até porque a legislação já diz, eu não posso encerrar o fornecimento porque ele deixou de pagar, tem um período. Então eu já tenho que ir consciente que pode acontecer de eu ficar um período sem receber. Por outro lado, o professor Henrique, ele paga até antecipado. Eu emiti a nota, o pessoal vai lá e paga. Não tem nenhum preconceito não, tá, Bruno? Tá bom. Tá vendo, né, Bruno? Então para. Siga meu exemplo. Professor aí. Não tenho culpa. Mas quem vai te pagar é o Silvio, cara. Eu já te falei, não sou eu não. Mas pode ficar tranquilo. Do Silvio eu vou falar bem. Então, o que acontece? Para esse órgão, com certeza a negociação vai ser diferente. Isso, Bruno, eu vi parecido a isso, mas não chega a ranquear, o que a ABEC no estado de São Paulo faz. Né? Se o órgão ele não cumpre com o que está determinado, ele é descredenciado do portal de disputa. E uma vez que ele é descredenciado, ele não consegue mais fazer licitações. Então, não que é um ranking de órgãos que cumpre
com aquilo que foi determinado. Mas é um nível a mais de controle para que eles se mantenham em dia e que cumpram aquilo que eles se propuseram a fazer. A ABEC tem um portal para contratações. Isso, é a Bolsa Eletrônica de Compras do Do Estado E de São até Paulo. uma forma dela incentivar também os órgãos a virem para lá, né? Uma forma dela estimular o negócio Sim, dela, né? sim, Porque sim. de repente, olha, quem pode licitar por aqui é só quem paga bem. Então ela consegue até atrair, Sim, né, exatamente. os municípios e tal para usarem a ferramenta dela, né? Um marketing Perfeito. inteligentíssimo, Perfeito. inclusive, né? No caso da BEC, ela é uma plataforma do governo, então todo o órgão estadual ele é obrigado a é utilizar. obrigado a usar. E aí que entra essa questão. Porque como eu sou obrigado a utilizar aquela plataforma, eu não posso utilizar outra. E uma vez que eu sou descredenciado, eu não contrato mais. Então você tem um incentivo ali para que os órgãos públicos, eles mantenham em dia ali, cumpram com suas obrigações, sejam elas quais forem. Professor, a gente tem uma surpresa para você também. Todo episódio traremos aqui alguns quadros aqui de humor mesmo. E hoje, já que você citou lá, Dilma, eu quero trazer um presente para você. Ele veio aqui para te receber. Seja bem-vindo. Com licença. Muito prazer. Muito prazer. Ele ouviu você falando da Dilma. Eu quero saber o que você ouviu lá, né, Lula? Seja bem-vindo, companheiro. A entrevista da sua obrigado. companheira. Eu tava acompanhando tudinho, tava aqui me relaxando. Você tava pra- relaxando. Até peço desculpa aqui, é que eu não consigo, né, viver sem. Esse quadro, ele se chama No Meu Governo, tá? E justamente o Lula, ele tá a postos ali para te fazer algumas perguntas sobre o tema. São perguntas surpresas. E aí fica à vontade, Lula. Na verdade, não são perguntas, eu vou falar aqui o que eu quero pro meu próximo governo, porque eu quero voltar. Tá todo mundo clamando nas ruas a minha volta. Então, meus queridos companheiros e minhas companheiras. Aqui quem fala é o seu queridíssimo, ilustríssimo ex-presidente, que tanto as ruas clamam para minha volta. E eu tô aqui para esclarecer alguns mal entendidos por aqui, quanto ao sigilo dos preços nas obras da Copa. É claro que o objetivo era diminuir os preços nas obras. Algo muito importante, até porque quando estamos falando assim de obras, né, emergenciais, né, e que precisa ser construída do zero, a gente tem que entender direito como funciona essas coisas aqui. E é por isso que a minha queridíssima presidenta, minha amiga, Que bom que Dilma, você corrigiu. ela disse que quem ganhasse ou quem perdesse não ia ganhar nem perder, mas ia todo mundo perder e só o povo brasileiro ia ganhar. E por isso as obras da Copa sairiam um pouquinho mais baratinha, sabe? Só um pouquinho mais baratinha. Então eu entendo toda essa desconfiança por parte de vocês todos aqui. Por isso, quando eu estiver de volta na presidência, de volta ao meu governo, que tanto o povo clama por mim, eu vou colocar essa pessoa aqui. Nosso queridíssimo Henrique Sabonete. Oh, desculpa. Henrique Savonite. Para ser o nosso ministro da transparência em licitações. Homem estudado, com doutorado, que vai ser a melhor escolha para quando a gente quiser se inspirar em algo da União Europeia, em tudo que funciona, a gente vai ter essa pessoa excelente aqui no cargo como ministro no meu governo. Quer dizer alguma coisa? Já que eu tô aqui Não, mas primeiro se você aceita, né? Porque isso aí é uma tremenda responsabilidade, né? Furada, né? Não é furada, não. Eu diria que era responsabilidade, mas... Não é nada de furada. Que isso aqui? Meu governo só tem coisa boa. Você vai ser uma coisa boa do meu governo. Teremos algumas cachaçinhas também, né? Professor, a gente tem esse quadro também, que finalizando agora, eu quero te dar o espaço também pra gente poder colocar, realizar a conclusão mesmo também, e já para você dar as boas-vindas e encerrar com o nosso Lula aqui. Quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de vocês, do Com Licitação, bate-papo aí com o Antônio, com você, extremamente proveitoso. A gente
mais aprende do que ensina, do que transmite qualquer coisa conversando com vocês. Eu tenho certeza que a vivência prática do Antônio vai ajudar muito o portal, o desenvolvimento dos podcasts. Presidente Lula também agradecer a presença dele aqui conosco. Muito obrigado. E é isso, estamos próximos aí para os próximos. Temos mais ainda alguns episódios, né? Já vamos fazer a propaganda para os nossos próximos aí. Teremos a gente já fala já, Antônio? Acho que não, né? Vamos guardar segredo? Vamos guardar. Aliás, escreve aí nos comentários o que vocês acham que serão os próximos episódios. Coloquem aí nos comentários. Vamos ver se eles vão acertar. E mais, vamos propor um desafio? Fica à vontade, cara. Vamos? O Lula já me olhou assim. Quando fala de desafio, o Lula já fica todo feliz. Né? Porque vai ser um grande desafio, né, companheiro? Mas vamos propor um desafio. Aquilo que o pessoal mais comentar, a gente vai buscar e vai trazer aqui no nosso ConLicitaCast. Show de bola. Fechou? Show de bola. Obrigado, Antônio. Alguma consideração? Não, só agradecer a todos, agradecer especialmente ao professor. Gratidão imensa. Para quem ainda não adquiriu, o livro do professor traz muito conteúdo mesmo. São poucas pessoas, né, professor, que falam em relação à licitação fora do Brasil, a questão do direito comparado e tudo mais. E até o próximo episódio. Gratidão, pessoal. E encerrando aqui então, professor, obrigado e até a próxima. Obrigado. Ressaltamos que as opiniões emitidas pelos convidados e apresentadores não correspondem necessariamente ao posicionamento da empresa.